E hoje eu tenho o prazer de receber Mirka Ocanha. Meu Deus, se eu falar o currículo dela, nós vamos ficar aqui meia hora, né? Ela é mestre fisioterapeuta, referência no país em assoalho pélvico, sexóloga, especialista em saúde da mulher e em fisiologia do exercício, professora em diversos cursos de especializações médicas, coloproctologia, medicina esportiva, cuidados integrativos, medicina do estilo de vida, endocrinologia e sexualidade humana. E é diretora da clínica que eu estou frequentando, Mirka Fisioterapia. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Fê, obrigada. Acho que assim, é um assunto muito delicado. Delicado não, nos dias de hoje não, mas no passado era, né? Mas essa coisa da saúde da mulher é muito importante, porque muita gente tem problema e não procura informação a respeito do problema, né? E fica com o problema a vida inteira, né? Você tem toda a razão, Fê. E o maior problema... Peraí que eu esqueci. A sua canequinha, antes da gente começar. Muito obrigada. Estamos tão empolgada no assunto. Esse assunto dá muita conversa. Agradeço. Ai, que linda! A cor amarela é a minha cor. Ai, tem minha foto. Tem. Muito obrigada, Fê. Pode botar no chão essa coisinha. Muito obrigada. Então, fala sobre isso. Então, o que acontece? A gente fala de saúde da mulher de uma maneira muito genérica e muito geral. Mas a parte que nós trabalhamos, essa sim tem muita restrição, muito tabus e preconceitos. Porque a área pélvica é a área que envolve a parte urológica, a parte anorretal, a fecal, né, a de flatus, a sexual. Então as pessoas têm muita dificuldade, na verdade, de até chegar ao médico e relatar algum problema. Perfeito. Que deixa ela um pouco mais assim constrangida, né? Então, por isso que hoje, graças a Deus, né, a gente tem falado de uma maneira muito mais fácil sobre um assunto tão importante na vida da gente, e não é só da mulher, como de homens e crianças também, né? Mas de um assunto que muda a qualidade de vida de qualquer ser humano, Fê. E quando que você teve essa assim, adoro cuidar de pessoas, vou ajudar? Quanto que na sua vida, com quantos anos você tinha? Você falou, vou fazer fisioterapia. E quando que você chegou nessa área? Pois é, eu, na verdade, como toda adolescente ou jovem, né, não tinha muita certeza do que eu queria. Mas eu tinha uma certeza, eu queria ser dentista. E eu fazia dança, daí eu fiz, vou fazer odontologia e faculdade de dança. Como eu me formei, eu já tenho feito 45 anos de formada. E eu entrei na faculdade muito cedo, eu me formei com 20 anos de idade na universidade. Com 21 eu já estava dando aula na universidade. E aí eu vi meu irmão, ele foi para o Rio, lá para sua terra, deslocou a clavícula e teve que fazer fisioterapia. E eu vi aquele centro lá e aqueles movimentos corporais. Como eu vim da dança, eu falei, bom, eu acho que é essa área que eu quero. Mas na hora que eu entrei, não tinha a menor noção sobre fisioterapia, eu já sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar com grávidas. Era uma paixão, que eu acho que vem de antepassados, mas eu tinha certeza que eu não queria ser médica obstetra, mas eu tinha que fazer alguma coisa pelas mulheres grávidas para a hora do parto. Coincidentemente, a minha avó paterna foi parteira durante muito tempo numa cidade do interior da Bahia, chamada Entre Rios. Hoje tem uma UBS em homenagem a ela lá, criada em 2018. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com essas mulheres. Foi quando nem existia na faculdade a formação em saúde da mulher. Eu enfiei a cara, eu sempre gostei de estudar e deu certo. São 45 anos lidando com esse assunto tão desconhecido que é assoalho pélvico. Muito bom. Gostaria que você falasse um pouco o que é esse chão pélvico, qual a importância para os nossos seguidores conhecerem AP. Pois é, AP é o nome carinhoso que a gente dá para assoalho pélvico. Assoalho pélvico eu trouxe aqui para vocês entenderem porque é uma estrutura muscular que ninguém consegue visualizar. Vocês com certeza vão sentir e vão reconhecer, uma vez que vocês entendem que vocês são capazes de controlar determinados músculos aqui. A nossa bacia é uma estrutura óssea. Ela tem osso na frente, osso atrás, ossos do lado. E o que a gente tem aqui embaixo? É um enorme buraco. Para quê, Fê? Para passar aí um bebê.
Mas se a gente parasse para pensar, quando eu fico em pé e abro a perna, por que os meus órgãos não caem, né? Até caem, a gente ouve falar, infelizmente, de determinados problemas que são as quedas de órgãos. Para não cair, aí que entra o chão da bacia, o piso da pelve, que nós chamamos de assoalho pélvico. É esse enorme grupo de músculo que sai dessa região do pubis, vem totalmente fechando a minha pelve lá embaixo, esse buraco pélvico, se prende lateralmente aos ossos ilíacos e aqui na ponta se prende no osso cóccix e alguns ligamentos lá na região do saco. Essa estrutura faz, então, o fechamento da minha bacia. Porém, ela tem que ser atravessada pelos tubos que eliminam alguns conteúdos de dentro para fora ou que até permitam a entrada de alguma coisa, como é o caso das atividades sexuais. Portanto, o nosso assoalho feminino, ele tem 3 tubos, portanto, 3 buracos que até permite um pouco mais de fragilidade comparado ao masculino. Já o masculino tem 2 orifícios, onde passa ali o pênis com a uretra e o reto. Mas aí a gente para e pensa, mas espera aí, se tem 3 tubos de um lado, 2 do masculino, por que os nossos órgãos, então, não ficam eliminando essas secreções como urina, cocô, pum, e a gente perde isso com facilidade? Não, porque na ponta de cada um dos tubos nós temos torneiras, que a gente chama de esfíncter. E é extremamente importante essa informação, Fê, porque é através delas que vocês controlam xixi, cocô, pum, atividade sexual, até o estupro que tanto se fala, né? Quando uma mulher vai no Instituto Médico Legal e faz o exame de corpo de delito, se observa se houve laceração da musculatura do assoalho pélvico. Olha que informação importante e a gente nem sequer sabe. Verdade. Então, essa estrutura muscular gigante, importante, só controla, Fê, poucas coisas. O sistema urinário, o sistema ginecológico, o sistema anorretal, atividade sexual, trabalho de parto, recuperação no pós-parto. E por que uma estrutura dessa, tão importante na nossa vida, responsável pela nossa saúde pélvica, é tão negligenciada e pouco falada? Perfeito. Vimos que essa estrutura tão desconhecida e negligenciada é muito importante para vários sistemas do nosso corpo. Caramba, como pode ser tão desconhecido? Pois é, Fê, isso que eu te falei. Você sabe qual que eu acho que é o maior problema? Primeiro, ninguém gosta de falar que está perdendo cocô, ou perdendo pum, ou escapa xixi. No meu tempo, imagina, eu tenho 45 anos lidando com isso. As mulheres só procuravam ajuda médica quando perdiam xixi após 10 anos em média. Elas usavam absorvente, colocavam paninhos, driblavam de tudo que era forma. Cocô, então, nem se fala. Eu já tive diversas pacientes que chegaram na clínica com a queixa urinária, porque soa um pouquinho menos grave. Perfeito. Mas na verdade falava assim, doutora, é que assim, não conta para minha filha que me trouxe, mas meu problema é perda de cocô, mas eu morro de vergonha. E isso já foi provado por diversos trabalhos científicos que leva a pessoa, o indivíduo, ao isolamento social. Perfeito. Então, por conta dessa dificuldade e por ser esta musculatura tão responsável, ter uma participação enorme na nossa atividade sexual, seja mulheres ou homens, bom, sexualidade não se conversa, não se educa, não se fala e, portanto, Fê, é por isso que ela é tão negligenciada. Mas, gente, eu abro aqui um convite, falem, conversem, divulguem, porque é fundamental e traz saúde para a mulher, para o homem e também idosos e crianças, Fê. Perfeito. E é por isso que a fisioterapia pélvica abrange tantas áreas: urologia, ginecologia, gravidez, pós-parto,
colonoproctologia e sexualidade. Daria até para fazer um outro podcast. Fê, vamos combinar depois. Com certeza, Fê, com o maior prazer. Já que você adora falar sobre grávidas, né? Então, porque a grávida é meu xodó, porque foi por onde tudo começou, né? Lá atrás, em 1978, mais ou menos, 79, alguns de vocês nem nascidos eram, eu me apaixonei e queria trabalhar com a gestante. E foi daí que meu trabalho começou, preparando mulheres para o parto e recuperando no pós-parto. Então, com o maior prazer, eu voltarei aqui, Fê. Perfeito. Gostaria de começar com alguns dados alarmantes que você nos relatou. 10 milhões de brasileiros sofrem de incontinência urinária. As mulheres são 2 vezes mais atingidas que os homens. 50% das mulheres na pós-menopausa têm incontinência urinária. Acima de 70 anos, a cada 10 pessoas, 8 têm, aumentando o risco de queda. 10 a 40% dos atletas. Sim, senhora, Fernanda. Caramba! E não para por aí, né? Porque quando a gente entra na sexualidade, as mulheres que não têm orgasmo, uma pesquisa conduzida na USP, pela doutora Carmita Ábido e os colaboradores, mostra que 50,9% das mulheres não têm orgasmo. E isso foi questionário, e a gente sabe que existe muita omissão de verdades, né? Então, você veja, olha os dados alarmantes, né? Envolve o atleta, envolve a mulher, envolve o homem, envolve o idoso. Aqui vou abrir um parênteses para falar do idoso, porque o que mais quem é idoso, quem tem um idoso em casa, sabe quantas vezes eles se queixam que levantam muitas vezes para ir ao banheiro. Muito. E qual é o maior... Isso não é certo. Não. Existe, isso aí é um outro assunto, que é o assunto das questões da bexiga. Mas quando o idoso levanta para ir para o banheiro, Fê, isso significa que ele corre o risco de queda. Perfeito. Porque já tem uma dificuldade na mobilidade, na visão, os quartos normalmente um pouco mais escuros. E esse é um grande problema. Agora, é assustador, e você como atleta, quando a gente fala que, sim, nós temos essa incidência enorme de mulheres atletas e homens também com disfunções, não só urinárias, Fê, mas anorretais. Perfeito. E a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso. A hiperatividade da bexiga é mais prevalente no mundo que as diabetes. 60 a 70% das mulheres têm retocele, né? Que é o deslocamento de uma parte do reto que empurra a parede posterior vaginal no momento da evacuação ou de prática de atividade física. 64% dos brasileiros têm constipação, que nós já falamos. Brasil, N3000. Que assim, nessa pesquisa feita na Escola Paulista pela doutora... Desculpa, eu já trabalhei nas 2 escolas, hoje na USP. Feita lá, conduzida lá no Prosex pela doutora Carmita Ábido, demonstra que mulheres, foi um N muito grande, que foi o Brasil inteiro, 50,9% têm realmente disfunções sexuais do tipo anorgasmia, ou seja, não tem orgasmo. Você falou aí um dado interessante, e eu vou só dar uma pincelada. Quando a gente fala da bexiga hiperativa, muita gente nem sabe o que é, mas muita gente tem. Tanto é que ela é mais prevalente do que a diabetes. E o que é isso? É aquela pessoa que acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Você até falou agora do idoso, e realmente não tem que acordar acima de 65 anos, eu posso acordar uma vez. Quando eu começo a acordar 2, 3, 4, 5 vezes à noite, como eu tenho pacientes que vêm 10 vezes, homens que aumentam a próstata, que tem a hiperplasia prostática benigna, que aí tem uma dificuldade de esvaziamento, mulheres, crianças que têm essa coisa de ir para o banheiro toda hora, tem urgência, tem a incontinência urinária de urgência, isso são os sintomas característicos da chamada bexiga hiperativa. E, por incrível que pareça, gente, é mais prevalente no mundo do que a diabetes. E aí você falou de um dado interessante, que são os atletas. Toda vez que eu falo isso, 10 a 40% das atletas, e essa pesquisa foi muito bem conduzida, eram mulheres dos 16 até mais ou menos 60 anos, né? E tinham atletas também masculino. Essas atletas, dependendo do nível de esporte que ela faça e da sobrecarga dada a essa estrutura, poderiam desenvolver e desenvolviam perdas urinárias. E aí, os trabalhos mais recentes sobre
CrossFit, 74% das mulheres perdem xixi. Então, é muita força que faz agachamento, né? E eu vou te perguntar, vou fazer uma pergunta particular aqui, gente, ó, vocês vão ouvir, aparece aquelas coisas assim, ao vivo e a cores. Quantas vezes na sua vida profissional de atleta você trabalhou o assoalho pélvico? Nunca. Pois é, gente. E é por esse motivo, pelo meu desconhecimento e pelo meu não trabalho numa estrutura muscular de suporte, que fica o dia inteiro segurando os órgãos, suspende cada um desses nossos órgãos, suspende a nossa bexiga, o nosso útero e vagina, o nosso reto. São essas estruturas que nos ajudam a manter. Se eu começo a jogar muita carga, trabalho demais, e vocês trabalham e muito, né? Muito abdominal. Qual é a tendência que eu tenho em relação a essa estrutura muscular que não foi trabalhada? Você sabe, se você precisa de trabalhar muito bem seu braço para praticar o que você faz, se você não pratica, seu músculo amolece, enfraquece. Perfeito, e é por isso, Fê, que a consciência, a informação, a divulgação tem que ser tem que ser falado, e as pessoas têm que passar a ter essa consciência, porque vai prevenir. Eu não quero tratar, nós não queremos tratar, nós queremos a prevenção. Por isso a informação, eu falo, saúde começa pela informação. Isso mesmo. Diante de tanto assunto, gostaria de elencar que quem me proporcionou o nosso encontro foi o querido doutor Cristiano Rude, para que avaliasse a minha pelve. Não, eu fui por causa de um problema de intestino, de constipação, de vida inteira. E ali ele mostrou no computador dele que eu achava que meu problema era pélvico, né? E aí que foi porque eu cheguei até você, né, Mirka? Isso. E você ficou surpresa depois de ter rodado tantos médicos e descobrir que era uma pelve? Fiquei surpresa, lógico. Você pensou no remédio, mas numa ao mesmo fórmula. tempo, como eu busco sempre mais saúde, eu fiquei super feliz, né? Feliz de ter encontrado um problema, uma solução para o meu problema. Isso é o mais legal. Tanto é que eu estou indo lá 2 vezes na semana. E aí, então, me conta que você, quando eu cheguei lá, você falou que você teve uma atleta, né? Um caso horroroso. Tenho, é assim, são diversos casos, né? Mas fala os mais Fê? assim. Eu vou contar para vocês. O que acontece? Vou começar por esse dado tão assustador que 64% da população brasileira sofre de constipação. Tá. É porque a constipação é muito mal diagnosticada. Todo mundo se autodiagnostica quando não vai no banheiro corretamente ou quando leva muito tempo sem evacuar, fala, eu sou constipada. E não é assim, né? A constipação, você precisa ter alguns pontos específicos para determinar que é uma constipação. Mas só para vocês refletirem, eu adoro fazer essa comparação. Nós estamos aqui dentro desse estúdio, tem uma porta. Tem 10 pessoas aqui. Toca o alarme de incêndio. Se a porta não abrir, por mais que todo mundo corra para lá, o que vai acontecer? A gente vai conseguir sair se a porta estiver fechada? Não. E se eu diluir todo mundo, virar água? Talvez passe por baixo da porta. É mais ou menos assim para o cocô, né? Quando eu não consigo evacuar, não significa necessariamente que eu não tenha o meu bolo fecal macio, pastoso, bonito. Não significa que eu não estou bebendo água adequadamente, que as pessoas falam muito, você bebe água, eu como direito, eu sou vegetariana, mas não sai, Mirka, tá lá preso. Aí eu pergunto, e a porta abre? E quem é a porta, gente? Bom, se vocês não conhecem essa estrutura muscular, como que vocês vão abrir corretamente a musculatura? Perfeito. E a gente sabe que tem um detalhe muito interessante, Fê. Essa musculatura é a mais responsiva ao estresse. O primeiro músculo do corpo que se contrai numa situação de medo é o assoalho pélvico. Por isso tem alguns ditados populares aí conhecidos, né? Quem tem medo, né? Tá na mão. Por quê? Porque é real. Se eu tiver num momento de medo, e eu posso ter medo já desde a primeira evacuação dolorida, que sangrou, que foi difícil. A próxima, eu não vou esperar que seja
tudo tranquilo. O que eu faço de imediato, Fê? Eu travo. E ao travar, não sai, Perfeito. tá? Então é por isso, Fê, que o doutor Cristiano, através de um exame que ele solicitou, que é manometria no retal, ela demonstra que o paciente, né, o indivíduo, tem o que a gente chama de sinergia, Eu acho que eu estou relaxando, mas na verdade eu trancando. E aí, amiga, você pode tomar todos os remédios do mundo, você não vai resolver o problema. O problema só vai ser resolvido quando você ou qualquer pessoa consiga dominar, controlar o seu próprio corpo. Perfeito. Simples assim. Simples assim. Agora, quem só eliminar as fezes fazendo força, tá tudo errado, né, doutor? Perfeito. Vamos lá. Existe um reflexo fisiológico que vocês com certeza adoram, né? Quem quer tossir, espirrar, pegar peso, dar uma sacada, dar um saque, ou bater, ou pegar um saque, e sair xixi, cocô e pum? Ninguém, né? Pois é, nós temos um reflexo fisiológico, Fê, que toda vez que aumenta a pressão interabdominal, vai uma informação para o assoalho e fala: ô amiguinho, contrai aí porque vem chumbo grosso lá de cima. E aí, automaticamente, eu travo. Se você pensar que na hora de evacuar, se eu fizer força, fazer força é aumentar a pressão interabdominal, o que vai acontecer com esse assoalho? Ele vai fechar, ele não vai relaxar. Por isso, Fê, para o processo evacuatório acontecer corretamente, a gente precisa o quê? Relaxar a musculatura do assoalho pélvico. É fácil, Fê? Não. Eu tô fazendo os exercícios, gente. É muita informação que você tem que mexer aqui, mas não pode mexer aqui, mas não pode mexer aqui. Olha, você tem que trabalhar o cérebro muito, né? É isso mesmo, Fê. Mas é fácil de aprender. Não, mas é legal que você já consiga identificar o que é um, o que é outro, né? Você vai dividindo o corpo por pedaços. E sabe o que é bacana, Fê? Quando você consegue dominar, isso te ajuda na atividade, no esvaziamento vesical, isso te ajuda na melhora da qualidade da musculatura como um todo e principalmente na atividade sexual, porque orgasmo, por definição, é contração da musculatura do assoalho pélvico de 12 a 15 segundos. Se eu domino meu corpo, muita coisa pode melhorar. Bom, isso daí. É saudável fazer manobras para facilitar meu processo evacuatório? Essa é uma pergunta interessante que eu até já disse que eu vou escrever um livro. Quando o paciente chega na frente, na hora da avaliação, e eu pergunto: você faz alguma manobra para fazer cocô? Ele me olha com a cara assim: manobra? Aí eu começo: você vira para trás, escorrega, vai para frente, reza, fuma, toma cafezinho, pega o celular, fica horas no vaso esperando a vontade chegar. Pois bem, todas as manobras que vocês inventam por aí não são corretas. O que nós precisamos, Fê, e dependendo do que você me fale, tem uns que falam assim: Mirka, eu uso o dedo para apoiar perto do ânus. Eu já sei, tem fraqueza muscular. Não, eu tenho que tirar com o dedo. Não, eu escorrego para trás. Eu faço isso. Então, existe posição correta de fazer cocô? Sim, existe. Existe posição correta de sentar na mesa, porque nós somos educados a sentar corretamente na mesa e não somos educados corretamente a evacuar. Né? A gente aprende a evacuar aqui. Força de fazer cocô. Não é força. E tem consequências fazendo muita. Força? Vamos lá, raciocina comigo. Eu vou trazer você a pensar na mama e você, homem, pensa no órgão genital masculino que envolve pênis e bolsa escrotal. Você faria para mim todos os dias a mesma intensidade da força do cocô empurrando o peito para baixo, ou vocês homens empurrando o órgão genital para baixo? Não. Por quê? Porque tem uma tendência de cair. Então, quanto mais esforço eu faço, começam a surgir os problemas. Primeiro deles, se eu faço força, eu tenho uma tendência de contrair e dificulto mais o processo de evacuação. Mas se eu venço essa contração, eu consigo empurrar a mucosa
dentro do reto. E aí aparece uma pelezinha aqui fora, que as pessoas acham que é hemorroida, e chama plicoma. Muito bem, já é um problema. Outros empurram tanto que o reto sai, prolapso de reto. Outros forçam tanto que comprime a veia, as veias que vascularizam ali a região anorretal, que levam a hemorroidas. Então, assim, são diversos os problemas, sem falar do negócio que a gente chama de queda, que descenso perineal, que é a queda do períneo. Você até me perguntou sobre alguns casos, e aí, já que você é atleta, vamos falar das atletas, né? Atleta de Ironman, jovem, nunca pariu. De tanto fazer uma atividade exaustiva, pesada, forte, conseguia perder cocô durante a atividade de corrida e ao evacuar, saía o reto. 7 centímetros do reto vinha para fora. Agora, eu tenho outros atletas, homens, de bike de longa distância. É bom meu namorado assistir essa acho bom. Não é que não possa, mas tem que saber trabalhar antes e preparar esse assoalho. Mas vamos lá, falando do ciclista de longa, né? Se você apoia o assoalho sobre o selim por muito tempo, primeira queixa que todos os atletas me falam, Mirka, eu levanto, minha bolsa escrotal está meio formigando. Por quê? Porque ali é um processo de compressão. Então, a parte vascular e a parte neurológica periférica começa a sofrer. Então, esses homens relatam para mim, Mirka, tem alguma coisa acontecendo, porque quando eu vou evacuar, sai um negocinho para fora e eu consigo puxar. Aí depois fala, olha, agora eu já não consigo puxar, eu tenho que empurrar. E agora sai muito. Mirka, o que eu faço? E é assim, eu já peguei diversas fases. Aí você olha aquele indivíduo, né, homem ou mulher, o músculo do corpo todo está maravilhoso, hipertrofiado, e o do assoalho, uma geleca. Então, Fê, sim, tem que cuidar, porque se fizer esforço, prejuízo vai ter. Perfeito. Você publicou um vídeo no seu Instagram, Faça Cocô com Elegância, que foi um sucesso. Me conta. Então, Fê, o que o vídeo fala? Ensina vocês a fazer cocô. Aí eu preciso fazer cocô? Eu já sei fazer cocô. Não com elegância. Quando vocês aprendem como eu devo evacuar com elegância, vocês vão dizer, por que eu não aprendi isso lá atrás, quando eu era criança? Fê, é o que meus pacientes falam. Então, o que isso envolve? Primeiro, tem algumas dicas que a gente fala, né? O banquinho, muita gente já fala hoje aí na internet, é importante? Porque o banquinho, elevando o joelho, que traz a gente para aquela posição de cócoras, que é a posição de melhor canalização desse reto para o cocô descer, e que também favorece esse músculo que está aqui embaixo, que chama pubo retal, que sai daqui do pubis e vem aqui para a região do cóccix. Esse músculo tem uma participação incrível na condução ou não desse bolo fecal para fora. Você está vendo esse ângulozinho aqui, Fê? Uhum. Esse músculo, ele garroteia, ele faz isso aqui para o cocô não sair, mas ele tem que, na hora da evacuação, relaxar. Perfeito. E não é uma tarefa fácil. Então, quando o indivíduo aprende a fazer isso, aí esse processo evacuatório facilita. Então, eu brinco que é a posição do joelho, que é elevar os pés, bota na lixeira do banheiro. Ter um bolo fecal macio, pastoso, bonito, precisa de água. Cuidar da alimentação é fundamental. Eu falo, olha, você quer um cocô macio, pastoso, bonito? Não coma pedra. Se comeu pedra, vai sair pedra. Isso. Se comeu direito, vai sair direito. Porque tem gente que quer ter esse cocô bonito. Só industrializado, exatamente. Só coisa errada. E desempacotando, né? E come tudo errado. Então, é uma soma de coisas. Mas eu tenho que ter o controle da saída. E o controle da saída depende da minha consciência, do meu autocuidado com esse músculo, da minha competência em saber relaxar ou fechar na hora que eu quero e usar a respiração.
que você está penando. Tô penando, gente. Para poder fazer a respiração correta. Então, o vídeo, por isso foi mais de 30 mil visualizações, porque 64% da população tem problema com constipação. Agora, para eu ir no banheiro, preciso ter aquele vontade de ir no banheiro ou eu tenho que sentar lá e ficar esperando ter vontade? De jeito nenhum. Você tem que ficar sentada no vaso, esperando nada. Você só deve sentar ao vaso para relaxar, eliminar e levantar. Isso dura, Fê, em média de 1 minuto, 1 minuto e meio. Quem passa 5 minutos, 10, 20, aí alguns pacientes falam assim, Mirka, você tá louca? É o lugar da minha paz. Eu fico no banheiro, fecho a porta, sento lá e fico lendo. Pego o celular e abro. Eu falo, pelo amor de Deus, abaixa a tampa e vire o vaso como uma cadeira, porque é um crime. Quer uma dica, Fê? Eu vou dar uma dica para os seus ouvintes, tá? Pega um celular e filme o que está acontecendo com o seu assoalho pélvico quando você fica 20 minutos sentado no vaso sanitário. E faz algumas forças para você entender que movimentação que ocorre, Fê, nessa estrutura muscular. Nunca mais você fica tanto tempo, Fê, no vaso sanitário, esperando vontade, porque o desejo é dependente de outras coisas, não de você ficar plantado no vaso sanitário. E fale sobre a hemorroida. Tá, então vamos lá. Hemorroidas e vou colocar junto dela plicomas. Como eu te falei, ela é uma veia. Como qualquer veia do nosso corpo, ela é dependente de processos alimentares, porque fatores irritativos irritam a veia, tanto é que existem problemas cardíacos importantíssimos. Então, como ela é uma veia no processo de excreção, determinados alimentos realmente são fatores irritativos da mucosa. E quando isso associado a um processo de esforço inadequado, eu posso comprimir, porque você já viu quanto que veia, ela muda, né, o fluxo só de eu dar um leve aperto. Imagine um esforço evacuatório grande. E aí, no momento que eu pego isso, eu formo um trombo. E esse trombo pode gerar, né, esse trombo hemorroidário, o que nós conhecemos como hemorroida. Pode estar lá dentro, pode estar lá fora. Você acha que quem tem hemorroida deve operar? Então, isso não é um achar, né? Não é uma decisão. O que é melhor? Vou te falar. Eu acho que isso é uma pergunta que muita gente faz, mas eu falo assim. Tá bom, eu tenho indicação hoje cirúrgica da hemorroida. A indicação cirúrgica é uma situação muito bem pensada pelo médico, que tem que ser muito bem avaliada para entender o seguinte. Essa hemorroida, nesse momento, veio por quê? Tá. O que me trouxe até essa hemorroida? Eu vou eliminar a causa no momento que eu tiro a hemorroida? Então, esse é o problema de muita gente operar 1, 2, 3, 4, 5 vezes uma hemorroida. Aí não resolve o problema. Porque a causa é o quê? Eu me alimento inadequadamente, eu faço esforço evacuatório, eu fico horas sentados no vaso, eu tenho um trabalho compressivo o tempo inteiro e alimentação inadequada, ou seja, essa pessoa talvez tenha que primeiro reeducar para depois, se tiver uma indicação cirúrgica, de fato, operar. Então, não é, aqui vai uma coisa muito clara. Eu não sou a pessoa correta para dizer para você, opera ou não opera, mas eu peço para que vocês reflitam. O que me levou a ter hemorroidas? Por que eu tenho hemorroidas? Para daí, resolvendo isso, obviamente vai resolver o restante. Eu lembro muito disso, que falava assim, que você botava que dói muito, né? Dói bastante. Aí você bota tipo assim, uma boia para sentar. Então, olha só, por que eu usava a boia? Para tirar o processo compressivo. Lembra do atleta que eu falei da bike? Quanto mais a gente comprime essa estrutura, gente, olha a cor disso aqui. Que cor é isso? Vermelho. Vascularizada. Bexiga vascularizada. Olha a nossa bexiga. Altamente, desculpa, Fê. Altamente vascularizada. O reto altamente vascularizada, útero e vagina, clitóris, tudo altamente e inervado. Se eu comprimo, Fê, o que vai acontecer? Eu tenho muita
probabilidade de ter não só hemorroida, e eu coloquei o plicoma junto, porque eu posso mandar para fora a mucosa do meu reto e começar o plicoma, que eu brinco que é uma couve-flor do lado de fora do ânus. E aí, gente, não adianta operar, quer dizer, tem como operar? Tem, mas volta de novo a falar. Vai buscar a causa, porque aí você vai segurar bem a situação. E a questão de você limpar o cocô com papel higiênico, ou é melhor uma ducha, aquele papel molinho? Tá bom. O papel molinho vai ter um parêntese aqui, porque nem todo mundo se adapta bem ao produto químico que está no papel, tá? A melhor coisa, sem a menor sombra de dúvida, é água e sabão. É o que limpa melhor. Mas você colocou uma coisa que é, de novo, correlacionada à estrutura da musculatura do assoalho pélvico. Esse músculo aqui, que é o esfíncter externo do ânus, a função dele é abrir, o cocô passar e fechar. Quando eu fecho, se eu tenho competência muscular, eu fecho e fecho. O que fica sujo é pouco. Eu vou lá, consigo tirar às vezes com papel, ou se eu estou na rua, molho o papel, passo aqui em volta, porque o ânus é inteiramente preguiado. Para quê, Fê? Para ele abrir, passar um cocôzaço e ele fechar e segurar ar. Pum, né? Então, antes de tudo, de falar da limpeza, eu tenho que ter competência do músculo. Se esse músculo é fraco, ele vai ficar vazando aquela gordurinha das fezes. Nesse caso, não é só usar a ducha higiênica que venha a ser a melhor condição, mas fortalecer a musculatura para que isso não fique acontecendo com frequência. Tem uma situação que as pessoas não acham que é perda de cocô, que é a sujidade na calcinha ou na cueca. E é sim uma disfunção anorretal. Então, quem suja a cueca, a gente brinca até que é aquele rastro do caminhão, tá fraco, tem fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Ou tem um bolo fecal que é altamente líquido, que é sólido, que é o caso do pessoal que usa, durante muito tempo usava, meu nome daquele remédio que todo mundo usava, que agora é o Ozempic, agora tem o outro que tirava, Xenical, né? Que usava Xenical e falava, eu perdi cocô na calcinha. Aí é difícil você falar que é uma questão de competência, porque você está amolecendo as fezes e tirando tudo que é gordura. E gordura desliza, né? Mas, gente, tem que prestar muita atenção. Eu tenho que ter qualidade muscular igual, gente, eu tenho da perna, da bunda, da barriga. Não posso negligenciar o meu assoalho de qualquer jeito, porque os problemas virão. E virão muitos. Virão muitos com o passar dos anos, muito, né? Só piora. Só piora, não tem Fê, como melhorar. ficou mais velho, a gente sabe, você falou um dado estatístico sobre as mulheres na menopausa, né? Isso são trabalhos científicos altamente bem conduzidos, né? São revistas indexadas, que é assim, nós, mulheres na pós-menopausa como eu, temos uma grande chance de ter disfunções do assoalho pélvico, urinárias, fecais, ginecológicas e sexuais. Por quê? Porque nós somos, Fê, hormônio dependente. Nós dependemos dos nossos estrógenos. Então... A nosso hipoestrogenismo reflete diretamente na qualidade do osso e na qualidade da musculatura. Se eu não faço reposição, seja porque eu não quero, seja porque eu não posso, eu tenho um histórico de câncer ou de acidente vascular cerebral, eu tenho que realmente recorrer à melhora dessa qualidade, porque se eu não fizer nada, vai assim, eu brinco que é de precipício, né? Nem cai devagar, né? É por isso que a estatística coloca que a cada 4 mulheres na menopausa, 2 têm disfunção de assoalho pélvico. Ou seja, Fê, nós estamos falando aí com a população gigante, porque parece que o mundo virou menopausado. Então, a cada 4 mulheres, 2 apresentam ou disfunção urinária, ou anorretal, ou ginecológica e principalmente sexual, né? Porque o hormônio já não está mais como deveria estar no nosso período.
Perfeito. Tá? Tem uma pergunta de um homem que ele precisa entrar numa banheira morna para conseguir evacuar. Caso contrário, ele não consegue. Pois é, Fê, você tocou num E ponto. tomar bastante laxante, né? Porque se não fosse, não sai. Eu tomava Naturete, que tomava Tamarine, tomava um monte Minilax, Flitinema, Minilax. lavagem. Quando tudo endurece, vai para o hospital fazer uma lavagem Isso. por um fecaloma. Esse é o caminho. Eu começo com aquelas coisas caseiras, chá. Aliás, gente, chá de sene não tomem, Não? tá? Não. Ele tem, a longo prazo, uma destruição de terminações nervosas, e aí você nunca mais vai sentir vontade de fazer cocô, e o cocô simplesmente sai, tá? Perfeito. Então, só tome laxantes e medicamentos quando o médico prescreve. Agora, quando você estiver realmente, sabe assim, cansada de tomar Ameixa, né? tanto, Coisas naturais. vai pro natural. Aí, procure entender outras técnicas, outras ciências que pode te trazer um benefício, como procure um fisioterapeuta pélvico. Talvez o que você está precisando não é melhorar a qualidade, amolecer esse cocô, é melhorar a qualidade da sua musculatura do assoalho pélvico, é entender esse processo evacuatório. Perfeito. Então, Fê, esse paciente mostra um negócio que a gente não falou aqui, mas existem várias disfunções. Tem a disfunção que eu não consigo fazer porque eu sou discinésica, e tem a disfunção que a gente chama de hipertonia. Eu comentei que esse é o músculo que responde ao estresse, não falei? Falou. Primeiro músculo do corpo que se contrai na situação de medo, de pavor. Muito bem. Se eu sinto dor, eu tenho dificuldade de evacuar, qual é a minha primeira atitude? Fechar. Para relaxar esse músculo é fácil? Não. A gente, na fisioterapia pélvica, utiliza diversos recursos. A gente vai falar um pouco aqui com vocês. Mas um deles, e muito simples, é o calor. Quando a gente está com dor no trapézio, o que a gente pede para fazer? Massagem. Uma massagem, delícia, coisa boa, né? Começa a massagear, eu aumento a vascularização local. Melhor. E essa vasodilatação relaxa a fibra muscular, melhora. O que ele fazia, e que faz aí, não sei se faz ou está fazendo, é entrar na água morna, relaxar a fibra que estava com espasmo, soltou, consequentemente, abre o esfíncter e o cocô passa. Eu já tive paciente, Fê, que só consegue fazer cocô dentro do chuveiro, a água caindo nela e ela tem que evacuar no piso do chuveiro, né? Outra, que era uma garota de 16 anos, que só conseguia evacuar quando entrava no mar, que aí ia relaxando, aí ela saía e ia correndo fazer cocô. Então, assim, a hipertonia, que a gente chama dentro da medicina como anismo, é uma condição muito frequente e que traz pessoas que não sabem usar a musculatura a ficar penando aí longos anos e sofrendo com uma disfunção que poderia ser resolvida com a fisioterapia pélvica. E agora você me fez lembrar de uma situação sexual que eu vou relatar aqui, porque eu adoro cuidar dessas pessoas que são um pouco criticadas na mídia, que é a questão da homossexualidade, né? Da mesma forma que a gente está falando todo o problema na saída, existe a dificuldade na entrada. A homossexualidade, os homossexuais que precisam e querem ter, desejam, porque é um ato natural para eles, ter a penetração anorretal, ou mesmo mulheres que querem ter uma atividade anal, se tem medo, o que é que ela faz? Trava. Aí essa pessoa, Fê, e eu trato bastante de homossexuais como sexóloga, né? O que eles fazem? Eles procuram diversos profissionais da área médica para tentar resolver o problema. Não é uma questão urológica, talvez não é o coloproctologista não está muito habituado ao trabalho com assoalho, e aí vê que ele não tem nenhum problema, né, um câncer, uma estenose, e fala, olha, não tem o que fazer, é o parceiro, é a sua cabeça, e não é, Fê. Esse indivíduo precisa de fisioterapia pélvica para aprender a relaxar e passar a ter penetração. Fê, é triste saber que a estatística, a gente é assim, nós que trabalhamos com ciência, a gente vai atrás de literatura científica. Pouquíssimas literaturas sobre anos dispareunia, dor na penetração anal.
E qual é a terapêutica que faz para essas pessoas? Não é parar de ter uma atividade de penetração, que é o que a maioria faz. Eles deixam de ser passivo, que não é uma coisa correta de falar, para só penetrar. Não, é procurar um fisioterapeuta pélvico para tratar-se, porque resolve. E a distensão abdominal? Então, esse é um problema que acomete muitas mulheres, né, Fê? E alguns homens até também têm, mas a queixa maior é mulher, porque a mulher é muito preocupada com a história da barriga, né? Eu até brinquei com você que eu acho ingrato, né, quando a gente vai para uma rede de TV ou um canal da mídia, né? E a gente tem que usar uma maquiagem, ajeita o cabelo, não tá branco. E o homem, né, não faz nada, tá careca, tá cabeludo e tá tudo certo, né? Perfeito. Então, mais uma vez, a gente aí penando sobre isso, né? Sofre. E essa distensão abdominal, ela começa, na maioria das vezes, com a questão alimentar. É muito difícil a gente entender o que o nosso corpo está falando, principalmente em relação à microbiota intestinal. Muita gente até acha, fala assim, eu tenho até pacientes vegetarianas e fala, mas eu como tão direitinho, mas minha barriga, gente, Mica, parece que distende, é um monstro. E às vezes o fato de você ser vegetariana, ali dentro tem algum alimento do qual você tem um processo de intolerância e que quando ele entra em contato com essa microbiota que não está preparada, ela pode fermentar e distender. A distensão abdominal, ela depende também de uma estrutura que nós chamamos de parede abdominal. Aqui nós não temos nada ósseo, nada duro para segurar. Quem segura os nossos órgãos dentro do nosso abdômen é o nosso músculo do abdômen, chamado de parede abdominal. Além disso, essa musculatura, junto com essa musculatura paravertebral, é que empilha todos esses ossos e nos traz a bipedestação. Como muito trabalho de abdômen é feito errado, infelizmente, você está penando para tirar uma contração que você fazia com muita eficácia, que era travar o diafragma, e aí, consequentemente, acaba empurrando. O uso errado dessa musculatura faz com que, junto com a fermentação aqui, ocorra o processo digestório e de distensão. Essa musculatura, Fê, tem uma relação direta com o assoalho pélvico. Nós, fisioterapeutas pélvicos, não trabalhamos só a pelve, nós trabalhamos abdômen pélvico e também, na maioria das vezes, a coluna, porque a inervação de tudo isso aqui embaixo sai aqui da região sacral, S2, S3, S4. Muito bem. Então, todos nós deveríamos saber que essa parede abdominal, faça uma coisa, olhe o seu cachorro e seu gato em casa. Coloque a mãozinha, quando ele está de 4, na barriga do cachorro. Como que está seu cachorro? Você tem cachorro? Tem. Quando a gente coloca a mão na barriga, você sente uma contração ou relaxado? Relaxado. Relaxado? Não, contraído. Sabe quando ele relaxa, Fê? Quando ele deita? Não, quando ele deita. Aí a barriguinha fica mole. Mas se ele fica de 4, ele contrai para quê? Para sustentar. Meu cachorro é engraçado, é um cavalier. Ele anda para lá e para cá. Ele aumenta. Ele depois faz cocô, mas tô dizendo, dá uma voltinha pra cá, pra cá. Ele está descobrindo a forma para relaxar o esfíncter, para evacuar. Daí agacha e faz cocô certinho. Que bom. Mas o cachorro, o animal, né, não tem tanto efeitos sociais de comportamento que leva a gente. Tem gente que eu não faço cocô dentro do escritório porque o cheiro avião, quando eu viajo no avião, não, imagina, eu vou entrar no avião, no hotel, não, se não passar um álcool, limpar, desinfetar, eu não faço cocô. Não, eu não faço cocô fora de casa. Viajar quando eu conheço mãe que pede para as crianças não fazer cocô na escola. Imagina. Isso é um problemaço, né? Então, Fê, só para poder falar, né, que a gente é tanto assunto que a gente vai acaba se perdendo. Você estava perguntando sobre a distensão. Então, assim, eu tenho que trabalhar o abdômen para ter uma resposta de assoalho. É diretamente relacionado e ligado. Como eu tenho que soltar o abdômen para relaxar o assoalho.
que é a respiração que eu ensino, que está lá no Instagram. E vamos falar agora sobre ter orgasmo, né? Que hoje você vê muitas mulheres que falam, nossa, nunca tive um orgasmo, não sei o que, nananã. Como é que é o processo do orgasmo? Então, Fê, ó, essa estrutura muscular, eu falei, ela é perfurada por 3 tubos, a uretra, a vagina e o reto. Mas aqui em cima nós temos o clitóris. Que tamanho tem o clitóris da mulher? Pequenininho? Não. Gente, clitóris é isso aqui, ó. Deste tamanho. 12 a 15 centímetros. E qual é a única função do clitóris? Dar prazer. E do pênis é dar prazer e esvaziar a bexiga. Deus não iria criar um órgão no nosso corpo para uma única função, que é dar prazer e não poder ter o prazer. Mas a nossa sociedade nos colocou, principalmente minha geração para trás, a sua talvez pegou ainda o resquício, as mais jovens menos, de que não se pode falar de sexualidade, né? Então, essa questão de não poder falar já começa por não poder me olhar, não poder me conhecer. Muitas mulheres chegam lá que nem sabem identificar onde é a uretra, a vagina, o ânus, não sabe, 70 e poucos anos. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas, o pênis tem 4.000. Se tem 8.000, ela tem mais capacidade de gerar aquela sensação de prazer, que é uma onda crescente, que culmina naquela sensação plena de que vai no corpo todo e depois o relaxamento, se eu souber trabalhar. Tem 2 formas de ter esse orgasmo. Uma é diretamente nele, trabalhando uma masturbação, um sexo oral, muito bem. Mas entra aí de novo nosso assoalho pélvico. Muito prazer. Esses músculos, esse aqui que envolve o canal vaginal, bulbo cavernoso, esse aqui, isquio cavernoso. Aqui embaixo, transverso superficial e profundo do períneo. Eles estão fixados, inseridos aonde? No clitóris. Cada contraída dessa musculatura, uma tracionada. Essa tração libera um reflexo, Fê. Reflexo sensorial do prazer. Eu sempre, quando eu estou diante de uma mulher na clínica, eu falo assim... Coloca os 2 pés no chão, começa a contrair o ânus. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Pensa na vulva. E aí você começa a dizer, tem acontecendo alguma coisa. Aí eu brinco, tá dando aquele ciricutico? Aquilo nada mais é do que um prazer perivaginal. Ou seja, eu inicio o meu processo de que coisa gostosa que está acontecendo aqui. Muito bem, mas se eu tiver uma musculatura adequada, bem trabalhada, eu atinjo a sensação de orgasmo. E então isso traz o quê? Na hora de uma penetração, se a mulher conseguir ativar a musculatura e melhorar cada vez mais essa qualidade, ela não só vai melhorar o orgasmo dela e ter 1, 2, 3, 4, 5 orgasmos que queira, como vai melhorar do parceiro, porque o homem, diferentemente da gente, precisa do atrito para desencadear a sensação orgástica. Mas se ele tiver uma musculatura que consiga envolver esse pênis, esse atrito é de melhor qualidade. Então, ela também não só melhora a qualidade do orgasmo dela, como aumenta o prazer da parceria. Perfeito, fácil, né? Perfeito. Gostoso, bacana. Só precisamos conhecer o assoalho, né, Fê? Aproveitando dentro do mesmo assunto, a diástase abdominal também pode interferir nesse processo? Sim, Fê. Lembra que eu falei que o abdômen tem uma relação direta com o assoalho? Se eu não tenho uma estrutura muscular competente para na hora que eu precisar... Diástase é aquele negócio aqui no meio. Eu esqueci de falar. Diástase é o quê? Nós temos 2 músculos aqui na frente, chamado retus anterior do abdômen. Isso. Aquilo que todo mundo chama de six-pack, né? Aqueles gominhos bonitos que a gente olha... Normalmente é feito em propaganda de cueca, né? É verdade. Coloca o homem lá no outdoor com os gominhos todos definidos, né? Podia botar a mulher com os gominhos todos definidos também, né? Mas vamos lá. E aí, aquilo ali é o reto anterior do abdômen. Eles não são juntos, em termos de estrutura
de músculo, eles são juntos, separados, interligados por uma fáscia, que é um tecido conjuntivo, é um colágeno ali, que nem é duro, nem é mole, mas ele dá tenacidade. Quando a gente engravida, e dependendo do trabalho errado que a gente faça, a gente pode afastar, rasgar, romper a fáscia. E aí a gente deixa de ter aquela parede abdominal para ter um buraco, onde qualquer exercício abdominal que eu faça, eu acabo projetando os meus órgãos para frente. Lógico que se eu dependo dessa estrutura para ter uma relação direta de qualidade nessa musculatura, a diástase dá interferência no assoalho pélvico. Toda mulher que vem no pós-parto com a gente para tratar uma diástase, nós tratamos o assoalho pélvico. É impossível tratar uma diástase só pela diástase. A gente tem que ter um olhar bem criterioso, bem apurado sobre como é que está a musculatura do assoalho. Porque eu vou colocar uma pergunta no ar. Aonde acaba o seu abdômen? Perfeito. Aonde acaba? No assoalho pélvico deve acabar. Pois é. No homem, ele se unem todas essas fáscias, que não é só no reto, mas nos oblíquos, nos transversos, e forma o chamado ligamento suspensor do órgão genital masculino. Se o homem estiver em casa e contrair o abdômen, o órgão genital sobe e desce. Ele participa do canal espermático. Na mulher, ele envolve o próprio clitóris, trabalha na tração e retração desse capuz clitoriano. Então, o nosso abdômen não acaba. Eles estão interligados com essas estruturas de fáscias, ligamentos no nosso assoalho pélvico. Então, Fê, tem que trabalhar. E você, acompanhando bastante esportistas, quais são os esportes que mais afetam o assoalho pélvico? Fê, é assim, a gente tem o concurso aí, a gente tem a corrida, a gente pode citar, o trampolim é muito ruim, né, porque ele, tudo que você quando pula, você sobe, ele tem uma probabilidade de levar muito além e dar uma distensão, uma ruptura de algum ligamento, né, a corrida, os saltos, né, a gente acabou de falar do Ironman, o CrossFit. Então, existe a escala, principalmente, de sobrecarga. Lógico, esporte como água, como bike, que não é de longa distância, um spin, essas já ficam mais tranquilas. Eu agora, na segunda-feira, a gente vai conversar com uma atleta que foi para Paris, de mountain bike. E aí, eu vou aproveitar, deixa, porque ela já me permitiu, que ela já até colocou na rede social, porque eu não coloco, né? Nada de que eu atendo, principalmente qualquer paciente aí conhecido, a não ser que seja permitido, ou eles mesmo que coloquem, mas ela tinha uma queixa muito importante, que você, parando para pensar, fala assim, mas o que isso tem a ver com assoalho pélvico? Ela parava a prova por lombalgia, por dor na lombar. É fraca. E aí ela foi para dentista pela odontologia do esporte, que aliás eu sugiro a você uma entrevista com profissionais. Eu tenho profissionais muito boas de odontologia do esporte, que hoje tem uma ação enorme, principalmente de jogadores de futebol, e ela foi indicada para passar nessa dentista da odontologia do esporte. E ela imediatamente viu que tinha alguma coisa errada e pediu uma avaliação. Conversou com o ortopedista, foi autorizado e eu avaliei. Ela não tinha uma estrutura abdominal adequada e, consequentemente, assoalho também. E a gente fez um trabalho e essa semana, ela virá segunda-feira, na segunda-feira para São Paulo, que eu não sei exatamente qual será a segunda, e ela vai fazer comigo uma live, porque ela falou que foi o melhor rendimento dela na última prova que ela fez. Ela não teve dor lombar. Depois do tratamento. E não é que acabou, né? Ela está em fase D. E o que é bacana, Fê, ela não mora em São Paulo, ela tem que vir do interior para cá. Então, muito trabalho é feito online, né? O que ajuda bastante. Eu hoje atendo gente no mundo inteiro, né? Tem Singapura, Alemanha, Estados Unidos, aqui no Brasil, porque, graças a Deus, a internet nos permite isso. Então, o esporte, de fato, precisa tomar uma consciência para incluir essa musculatura, que ela não pode ficar de fora do treino de todo mundo, porque
Um dia ela vai penar, um dia ela vai dar o ar da graça. E aí os problemas vão acontecer, tá? Perfeito. Agora vamos mostrar o que você tem para mostrar. Tá, então vamos lá. O que a gente só tá falando dos problemas, né? E como é que um fisioterapeuta pélvico trata alguma disfunção do assoalho pélvico? Eu vou me deter especificamente à disfunção anorretal, que envolve, né, isso aqui é um ímãzinho. O que envolve o nosso encontro, né? Perfeito. Devido à constipação, às suas andanças de médico em médico, até descobrir que o problema estava onde? No assoalho pélvico. Bom, o fisioterapeuta pélvico, ele tem diversas ferramentas para trabalhar. A maior de todas é a avaliação. Porque com a avaliação, Fê, a gente identifica qual é o seu problema. Ele normalmente vem indicado por um médico, às vezes até chega para mim sem uma indicação médica. E aí eu pergunto se tem algum colo que acompanha ele, ou gastro, né? Porque muitas vezes precisa de um determinado exame específico para identificar ou até assegurar aquilo que a gente está desconfiada que está acontecendo, como foi o seu caso. Muito bem. Uma vez que vocês retornam, são avaliados e a gente identifica, eu vou para o exame clínico, que é onde eu uso, não só, eu brinco que esses 2 olhos aqui, que são os mais apurados, porque esse aqui é dependente de óculos, esse aqui, cada ano que passa fica melhor, né? 45 anos treinando, ele já identifica, isso é um ponto de dor, olha, aqui tá tenso, aqui tá relaxado, isso aqui tá fraco. Eu brinco que de olho fechado eu identifico via vaginal, via anorretal, sem problema nenhum, abdômen a mesma coisa. E aí a gente tem eletroterapia com correntes elétricas que são diversas para várias coisas. Eu trato uma bexiga hipoativa, um intestino preguiçoso, um assoalho tenso, um assoalho fraco, um abdômen ruim, uma distensão abdominal. Eu tenho umas imagens que você vai ter acesso para depois você mostrar para os seus ouvintes, de uma recuperação de um abdômen de uma garota de 26 anos, e que saiu de uma distensão abdominal que parecia uma gravidez e virou um abdômen de sonhos, né? Que é aquele reto. Que é o que hoje é essa minha atleta que eu comentei, atleta olímpica de mountain bike, ela tem. Hoje ela expõe a barriga dela toda saradaça, porque ela sabe ativar a musculatura abdominal. E a gente tem uma ferramenta, Fê, que eu vou apresentar para vocês, que é o biofeedback, né? O biofeedback é um equipamento chamado eletromiógrafo. A gente tem o eletrocardiograma, né? Que registra o quê? Como é que o músculo do coração bate, ou seja, como é que ele trabalha. O eletromiógrafo, ele mostra como é que o músculo do assoalho ou do abdômen, ou qualquer músculo do seu corpo, nesse caso aqui do assoalho pélvico e do abdômen, está trabalhando. Mas eu posso ter gráfico, eu posso ter jogos e eu posso ter música. Eu vou mostrar da música porque é bem interessante. A gente, como paciente, fica olhando gráfico, você fica olhando e querendo fazer o melhor, como você mesmo já tentou, ainda mais atleta, né? Mas a música, Fê, ela remete a gente a pensar como é que está trabalhando aqui dentro um músculo que eu sequer vejo. Eu não estou vendo. Como é que eu vou relaxar? É fácil. Relaxe, Fê, relaxe. Agora eu consigo. Né? Agora você consegue. Então, Fê, eu vou mostrar. Esse biofeedback, essa mandala... Fecha aqui essa atualização aqui, ó. Essa mandala, eu nem vi que estava... Nem estou olhando para isso. Você vê que agora a música... Tô tocando. Tá tocando. Ela vai desaparecer, a mandala. E aí houve uma contração, aí ela fecha... Eu preciso que o paciente mantenha ouvindo a música. E ele vai brigar, né? Vai tentar com ele mesmo. Isso. Se ele conseguir ouvir a música, significa o quê, Fê? Que ele está relaxando a musculatura. Quando ele contrai, é porque ele parou a música. E aí a mandala fecha. Essa mandala pode ser usada para o treino de relaxamento, mas ela também pode ser usada para o treino de fortalecimento, que eu digo, agora eu quero que você feche toda a mandala, vai, sobe. Não, agora eu quero que você relaxe. Aí ele relaxa. E o bacana é ele contrai e relaxa, e ver se o time que ele faz o movimento
como agora, por exemplo, é o time que ele sugeriu para o corpo dele. Perfeito. Então, eu uso e associo muito a mão. Contraia e relaxe, no mesmo tempo que o assoalho. Às vezes ele fala, relaxa, e a música não entra. E quem comanda é o mesmo cérebro. É o cérebro. Gente, o biofeedback é um dos melhores equipamentos da fisioterapia pélvica, mas não para por aí. Olha que lindo. Isso significa o quê? Parabéns, você está relaxado, né? E uma vez aprendido, Fê, você leva para o resto da vida. Mas a gente tem os exercícios, porque é importante orientar como contrair, como relaxar, e você tem que praticar em casa. Então, a gente manda vídeos para os pacientes treinarem. A gente usa muito, Fê, essa bola, conhecida como bola suíça, né? Eu não sei em qual câmera que a gente tá. Essa é a bola suíça. Mirka, eu não tenho bola. Ok, dá para criar, brasileiro é criativo, né? Pega uma bola pequena, pega umas almofadas, coloca ali, porque o assoalho, Fê, ele não é... Ui, botei minha bexiga lá para o chão. Ele não é para fora. Se tiver para fora, tá com a fraqueza importante. Ele é para dentro. Quando eu sento, eu não consigo acomodar ele na superfície. Eu devo sentar em cima dos isquios. Então, meu assoalho fica nessa situação. Muito bem. Aí a gente usa a bola, e eu até digo aos pacientes, trabalhe um pouco sentado na bola, para quem pode ter uma bola. Põe na sala para assistir TV, ou tá no computador para ver uma série, o que quiser. Porque ao sentar na bola, a bola, Fê, é uma estrutura de ar com uma borracha. E que quando eu imprimo a força, ela tem uma deformidade, mas ela está me empurrando para cima. E aí eu empurro para baixo, ela me empurra para cima. E a resultante, quem que é? O assoalho. Então, através da bola suíça, a gente consegue que o paciente pratique em casa com muita frequência e mantenha isso aí ativo o tempo inteiro. Outra coisa que a gente faz muito simples, pegar etiquetas, post-it e colocar no celular, no carro, para ativar, Fê, principalmente quem? O abdômen. Se você me permite, eu vou mostrar um negócio interessante. Vou aproveitar e pegar minha bexiga que caiu aqui no chão. E vamos lá. O abdômen, eu gosto de falar sobre o zíper. O zíper de uma calça. É mais ou menos, eu coloco como se fosse o zíper da calça. E eu falo para o paciente assim, o zíper sai do osso do pubis ao umbigo. E aí, como é que a gente fecha o zíper de uma calça? De baixo para cima. A gente precisa aprender, Fê, pegar o zíper do nosso corpo e fechar. Só que esse fechamento não é às custas do tórax. Tem que relaxar em cima e tem que só fechar embaixo. Soltou aqui e fechou aqui. É fácil? Não, mas é difícil. Possível. E esse treinamento é para garantir a vocês, você e vocês, que durante todo o tempo que eu estou sentada ou em pé, meu abdômen tem que ficar solto ou contraído? Solto. Não. Não? Contraído. Em pé? Eu não tenho que andar com a barriga aqui solto. Eu tenho que andar com o abdômen contraído, sem careta e sem peito, né? Porque isso aí está errado. É simplesmente uma contração de ativação do meu abdominal. Porque esse músculo, Fê, tem uma característica fisiológica de isometria. O que é isso, Mirka? Que palavra esquisita é essa? A coluna da gente, você se mantém em pé, você fica pensando, peraí, deixa eu contrair. Não, você fica em pé o tempo inteiro. Isso é uma contração isométrica. O bíceps, se eu tenho que pegar meu copo para trazer água para a boca, ele é uma contração isotônica. Eu movimento estruturas ósseas. E o abdômen, é isométrico ou isotônico? Isométrico. Bingo! É isométrico. Ele tem um músculo bem isotônico, que é aquele que me tira da posição de 180 graus, que é o reto anterior. Mas os demais
ele faz um trabalho constante de isometria, porque ele é o responsável. Lembra que eu falei que existia um equilíbrio de forças entre o abdômen e o paravertebral? Quem nos mantém em pé é o quê? Equilíbrio de forças. Por que tanto problema de coluna, Fê, na humanidade? Nossa Senhora. Porque não existe equilíbrio de forças. Porque não fizeram... Porque não sabe trabalhar corretamente. Todo mundo se preocupa com as costas, esquece o abdômen, e o abdômen só trabalha o quê? Na isotonia, alguns horários por dia. Enquanto que se eu fizer esse trabalho de fechar o meu zíper, o que acontece com o assoalho quando eu faço isso? Sobe. Ele segura. Segura. E quando eu quero evacuar, que é a respiração que eu ensino de fazer cocô com elegância, eu preciso o oposto. Relaxar. E esse relaxar não é empurrar, né, Fê? Você bem sabe que a gente fica, não é empurra, não empurra, não empurra. É relaxar. Quando eu consigo fazer esse relaxamento, que nem aquela criança que a gente pede, né, quando nossos filhos são pequenininhos, agora são meus netos, cadê a barriguinha da vovó? E ele levanta a camisa e mostra um barrigão lindo, gostosinho, todo solto. Aquilo é uma barriga relaxada, né? Mas no nosso dia a dia, a gente não tem que andar com ela solta, não. A gente tem que andar com ela com uma ativação. Isso não é força, isso é uma ativação isométrica igual à coluna. Eu posso ficar andando assim? Não, eu tenho que ativar minha musculatura para me manter em bipedestação. No abdômen não é diferente, Fê. Perfeito, arrasou! Que bom, querida. Agora, para a gente terminar, olha para essa câmera e deixa uma mensagem para quem nos assiste. Bom, a mensagem que eu vou dizer, eu vou dar 7 coisas importantes para você ter um processo evacuatório lindo, perfeito, maravilhoso. Primeiro, você é dependente do que você come. Segundo, água é fundamental para dar a pastosidade das fezes. Se eu identifico um problema no meu intestino, procure ajuda com um médico para identificar que problema, porque a gente está falando de algo simples, mas hoje a gente tem muito câncer de intestino, né, estenoses, diversos problemas. É muito importante a identificação. Quarto, a saída, né? Você precisa conhecer sua musculatura do assoalho, identificar como ela trabalha, para poder você fazer o que é necessário com ela no momento adequado. Se eu quero segurar cocô e pum, eu tenho que contrair. Se eu quero relaxar, porque eu preciso evacuar, ou soltar pum, ou ter uma atividade sexual, eu também tenho que saber fazer isso. Outra coisa importante, que acho que é o 6º ou 5º, que eu já me perdi aqui nos números, eleve os seus joelhos, facilite a canalização do reto e depois relaxe, tenha consciência. Como é que eu vou relaxar, Mica, essa tarefa árdua e difícil? Respire, aprenda a fazer respiração. Se quiser, entre no Instagram, aprenda lá que eu estou demonstrando como que faz o barrigão, a respiração para fazer cocô com elegância. E eu espero que vocês todos sejam elegantes no processo evacuatório.